No vídeo de hoje conversaremos um pouquinho sobre maturidade. Bem, desde quando eu iniciei a minha jornada do despertar, eu percebi que eu não era um ser maduro, apesar de já ter ali uns 30 anos. E é interessante que conforme eu fui hackeando outros sistemas em parceria com outros seres que também iniciaram a jornada do despertar, eu percebi que isso era comum, né? Seres que acham que já são maduros porque já têm determinada idade, mas na verdade são completamente imaturos. Imaturos para quê? Para tomadas de decisões, para gestão do seu tempo, da sua energia, do dinheiro que faz. E aí foi interessante que ano passado, uma das pessoas que eu contribuí ali profissionalmente como mentora dela, né? A primeira coisa que ela falou pra mim quando ela decidiu se conectar comigo, né, tendo interesse em conectar e trocar um pouquinho comigo, foi: Tíncia, você pode contribuir comigo no meu processo de adultecer? E aí foi interessante, porque ela é uma mulher muito mais velha que eu, uma mulher que já é mãe, né? Uma mulher que já estava ali nos processos dela há um tempo, há bastante tempo já nessa jornada do despertar. Assim como também eu atraí para o meu campo já contribuí ali nos processos como missões de homens que são bem mais velhos do que eu e também ainda agem de forma muito imatura. E aí por isso eu considerei interessante, uma temática interessante para trazer aqui, para a gente conversar um pouquinho sobre isso, né? Para a gente refletir um pouco sobre esses processos e aí a gente ganhar um pouco de clareza do quanto estamos já dando conta de ser um ser verdadeiramente maduro e do quanto que a gente ainda tem agido de forma muito imediatista, impulsiva, de forma muito imatura aí nas nossas relações, né, no nosso posicionamento diante aí das questões que a gente precisa resolver no dia a dia. Bem, vamos lá. Um ser verdadeiramente maduro, ele já entende que é sobre ter discernimento para tomada de decisões, ele já entende a importância de saber dizer não, não para si mesmo e não para os outros. Como assim, Tíncia, não para si mesmo e não para os outros? Porque assim, gente, uma das coisas que eu hackeei nas minhas pesquisas, conexões e trocas com seres com todos os seres que eu tenho trocado durante os últimos anos, é que a maioria não sabe lidar com o não. Tá? Ou tem muita dificuldade de dar e receber, ou tem muita dificuldade de dar, ou tem muita dificuldade de receber. Então, assim, a maioria, gente, quando eu digo a maioria, é quase, sei lá, 90% das pessoas que eu tive a oportunidade de conectar e trocar até hoje tem muita dificuldade com os processos de não. E maturidade requer a gente aprender a dizer não. Maturidade requer a gente aprender a decidir, a se manter firme, forte enquanto a gente está fazendo acontecer alguma coisa, ou seja, a trabalhar também a paciência no nosso sistema, né? Então, um ser que já entende o que realmente é ser uma pessoa madura, mais consciente e tudo mais, ele toma melhores decisões. Ele reflete muito mais, ele se questiona muito mais, e aí ele de fato consegue se posicionar de forma cada vez melhor. Agora, diante da sociedade que a gente lida, né, onde as pessoas estão o tempo todo sendo distraídas aí com as estratégias midiáticas que são para consumirem a nossa energia, lembrando, tudo aqui é energia, nós somos o tempo todo distraídos porque eles querem se alimentar da nossa energia. E também eles querem fazer programações equivocadas na gente o tempo todo, né? Uma pessoa que já acorda, por exemplo, ligando o celular, que já acorda ali, né, vendo o que está acontecendo nas redes sociais, uma pessoa que abre uma rede social, por exemplo, agora há pouco, antes de eu entrar aqui para gravar esse vídeo, compartilhar um pouquinho com vocês essas reflexões, eu entrei para poder ler um negocinho, quando eu vejo, né, na rede vizinha, quando eu vejo já tá aparecendo uma outra coisa, eu não fiquei nem 5 minutos vendo, mas assim, o processo, gente, de distração, o processo de sugar a nossa atenção, ele é tão intenso que a gente precisa estar presente para isso. Nós precisamos ser seres maduros na gestão do nosso tempo e da nossa energia, como eu disse, que é o nosso principal recurso aqui. Então, assim, tá tudo tão movimentado, tá tudo tão louco, né? E se a gente não tiver esse cuidado, e se a gente não aprender a se dizer não para essas dopaminas baratas, para esses processos de ficar querendo, né? Essa curiosidade que essa raça tem, já a tendência a ter de o que tá acontecendo?
Quais são as novidades? O que fulano, ciclano tá fazendo? Esses processos são muito imaturos ainda. E aí, conforme a gente vai, de fato, amadurecendo, e aí a gente vai aprendendo a desenvolver cada vez mais e melhor a nossa paciência, o nosso discernimento, tomar decisões mais conscientes, aí a gente vai percebendo que para que eu quero saber da vida dos outros? Para que eu quero saber o que meus conhecidos estão fazendo, ou amigos, ou parentes? Para que eu quero saber, de fato, o que é que está acontecendo com esse lugar, né? Então, assim, a gente começa a perceber de forma cada vez mais clara que é muito mais sobre a gente se dizer não para essas dopaminas baratas, por exemplo, aí. Aí, ok, né? Isso é uma característica de um ser que está cada vez mais se posicionando de forma madura, consciente, que está ali tomando decisões cada vez melhores. E aí, quais são os riscos que a gente vai correndo conforme a gente vai ali despertando e a gente não vai trabalhando isso, esse processo de adultecer, esse processo de amadurecer? Quais são os riscos que a gente vai correndo? Bem, cair naquele processo de só mudar o tema. Como assim, Tíncia? Antes você ficava distraído assistindo BBB, assistindo novela, ficava distraindo indo pras festinhas, querendo saber do que tá acontecendo com os amiguinhos, com os boys, né? As pessoas que a gente ficava e tudo mais, né? As gatinhas também. E aí o que acontece, né? Bem, quando a gente inicia a jornada do despertar e a gente ainda é muito imaturo, a gente ainda não sabe se dizer não, a gente ainda vai nesses processos de distrações e se deixa levar, a gente só troca 6 por meia dúzia. E aí a gente começa naquele processo compulsivo, naquele processo assim que nunca tem fim de querer ficar consumindo um montão de coisas relacionadas ao processo de despertar, à espiritualidade, à ufologia. Nunca tem tempo, nunca é o suficiente, precisa sempre de mais, de mais, de mais. Isso também é uma característica de imaturidade. Isso é uma característica de quem não leva a gestão do seu tempo, da sua energia a sério. Como assim, Tíncia? Mas eu não preciso estar conhecendo as coisas, né? Desenvolvendo ali os meus processos, captando novos conhecimentos e tudo mais? Sim, gente, precisamos estar expandindo a consciência, precisamos nos desenvolver, mas com discernimento. A gente não precisa saber de tudo que está acontecendo por aí nos outros universos. A gente não precisa saber de tudo sobre as diversas raças que existem. A gente não precisa saber de tudo sobre a nossa raça até, ou sobre a família estelar. Não interessa qual o assunto. O que a gente precisa começar a ganhar clareza é que, gente, veja bem, estou aqui num momento que é muito importante, da transição planetária, tá? O que tá acontecendo? Estamos praticamente no ápice, né? Tá tudo acontecendo de forma muito acelerada. A gente vê, estamos em janeiro de 2026 e já aconteceu um montão de coisas mundo afora. Só falando desse planetinha aqui, né? E aí, o que acontece? A gente vai ganhando clareza que a gente não é este avatar, a gente está nele. A gente vai ganhando clareza que tá acontecendo muita coisa por aí o tempo todo. A gente vai ganhando clareza que não é sobre o que acontece só nesse planetinha azul, que tem diversas outras coisas acontecendo em diversos outros planetas, em diversos outros lugares. E aí, ok, a gente vai ganhando toda essa consciência, a gente vai expandindo, a gente vai ativando isso e tudo mais. Só que, se a gente ficar nesse processo de encantamento e ficar nisso, né, sem ter fim, a gente tá sendo um ser imaturo. A gente está sendo um ser que não tem desenvolvido a sua consciência de fato. A gente está sendo um ser que está se deixando levar pelo encantamento, pelas distrações. A diferença é que a gente está se deixando levar pelas distrações relacionadas aos processos de despertar. Então, assim, trouxe isso, né, esse assunto para a gente falar um pouquinho, porque eu hackeei que muita gente que tem já uma tendência a ser muito imaturo, já era muito imaturo nos seus processos decisórios, já era muito imaturo ali na sua forma de se posicionar na vida antes de iniciar a jornada do despertar, continua sendo muito imaturo ainda depois de ter começado a despertar. E isso tem prejudicado demais o processo de despertar das pessoas. Então você aí, né, que tá aqui um pouquinho comigo, reflita sobre isso, questione-se, observe.
Eu tenho sido uma pessoa madura durante a minha jornada, durante os meus processos ativacionais? Eu me questiono, eu escolho com certo cuidado, eu desenvolvo meu discernimento, eu tenho me mantido conectada ao todo, entendendo que a sabedoria é muito mais sobre um acesso do que ficar o tempo todo consumindo tudo por aqui, porque se eu sou um ser que eu posso me conectar diretamente à fonte, para que eu tenho que consumir tanto conteúdo o tempo todo, em demasia, de diversos outros lugares aqui, de diversas outras fontes, né? Não estou dizendo que não precisamos conectar e captar, eu estou dizendo que precisamos entender o que realmente faz sentido para o nosso campo, para o nosso sistema está sendo ativado. Então a gente vai lá e capta de forma mais consciente, de forma mais responsável, sendo pessoas mais maduras na nossa jornada, né? Então reflita sobre isso, veja se você já tem se posicionado como uma pessoa verdadeiramente madura ou se você está sendo simplesmente um imaturo, né, que ainda fica brincando de despertar e ainda fica achando que é especial, ainda fica achando que já tá, só porque já tá sabendo de algumas coisinhas, tá já demais e avançado aqui nos processos e que vai ascensionar e que vai ser o tal do trigo na hora de separação de joio do trigo. Não vai, queridones. Preciso dizer para vocês, né, tanto querida quanto querido, que não é assim que funciona a nossa jornada ativacional aqui, que não vai ser assim que vai acontecer ali o processo de separação de joio do trigo. É muito mais sobre um processo vibracional, é frequencial, e a gente precisa entender os nossos deveres aqui também. Não é só sobre direitos, não é só sobre querer, é sobre estar cuidando do campo vibracional, é sobre estar sendo maduro, estar sendo responsável com cada um dos processos que a gente decide ali estar se conectando e trocando, né? Com cada decisão, com cada escolha, tá? Fica essa reflexão aí. E assim, se não tá seguindo o canal, siga o canal, deixa seu comentário aqui, que vai ser um prazer estar trocando um pouquinho com vocês. E até o próximo vídeo.